Pessoal, é o seguinte, olha, no mundo digitalizado em que vivemos, a internet assumiu um papel fundamental em nossas vidas, não é? Pois é, ela trouxe inúmeras facilidades, como se conectar às informações, aos serviços e às pessoas ao redor do mundo, Mari. No entanto, Arthur, quanto mais facilidade, também aumentam os riscos de invasões à nossa privacidade. O vazamento e o uso indevido também dos nossos dados pessoais, como o nome, CPF, números de celular, e-mail, localização, hábitos de consumo e diversas outras informações. Pois é, de acordo com um levantamento de uma empresa norte-americana, uma área especializada em gerenciamento de exposição cibernética, quase 1 bilhão de dados foram vazados no Brasil só no ano passado. É um enorme número, né? E também um grande passo na segurança das nossas informações, tanto em meios digitais quanto em meios físicos. Foi justamente a criação, há 5 anos, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que geralmente a gente fala, né, tão comumente chamamos de LGPD, que está em vigor já há 3 anos, Arthur. Pois é, Maria, a proteção de dados pessoais na internet é assunto desta semana do Fala Defensoria. E para falar sobre o assunto, nós conversamos agora com o defensor público Tomás Tedesco, coordenador, então, aqui da Assessoria Jurídica da Defensoria Pública de São Paulo. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Arthur, Mariana. Um grande prazer estar aqui. Estou à disposição para conversarmos um pouco. Por que é tão importante a LGPD? Tá, essa é uma excelente primeira pergunta, acho que para a gente introduzir. A LGPD, ela é uma lei, como ela própria fala, é uma lei geral, então ela se pretende muito abrangente. Ela pretende regulamentar desde uma organização muito pequena, como a padaria aqui da esquina, até um grande conglomerado econômico, como a Amazon e, enfim, essas grandes big techs. E também desde um pequeno município como Paulo de Faria, que fica lá no extremo do nosso estado, até o próprio governo do estado de São Paulo. Então, ela é uma lei que ela perpassa por todos esses entes e ela, pela primeira vez, é uma lei que trata só do tema de proteção de dados pessoais. Até então, nós tínhamos, por exemplo, o Marco Civil da Internet, nós tínhamos legislação consumerista, são leis que tratavam desse tema de maneira lateral, não eram específicas, agora nós temos uma lei só para isso. E aí um outro ponto que eu coloco de muita importância é que nós vivemos nesse momento um grande boom das tecnologias de inteligência artificial. E falar de inteligência artificial é falar também de proteção de dados pessoais. Tomás, para a gente ter uma noção, né, dessa realidade do vazamento de dados, a gente ouve muito comumente, né, nos jornais, nas notícias, né, quando grandes dados de grandes empresas são acessados, e aí tem até, esses criminosos usam, até pedem, então, valores, né, para liberar esses dados de volta, enfim. Mas quanto aumentou nos últimos anos o vazamento de dados aqui no Brasil? Olha, aumentou bastante, Mariana, e temos até notícias, algumas notícias que circulam, que havia, já desde sempre havia o vazamento, mas esse assunto começou a ganhar mais foco justamente por conta da LGPD. Há notícias, inclusive, estudos que mostram que, assim, hackers tinham, inclusive, já dados antes da LGPD e de outros locais do mundo que foram aprovando leis, eles aguardavam a aprovação das leis justamente para poder fazer esse tipo de chantagem. Isso já aconteceu, inclusive, em alguns pontos aqui do território nacional. Alguns anos atrás, isso aconteceu, inclusive, no estado de São Paulo. Nós estamos falando de proteção de dados, mas estamos falando sobre seguridade de pessoas também, né, gente? Isso é de extrema importância a gente falar sobre isso. Sim, a gente falar de proteção de dados pessoais é falar de direitos fundamentais e de direitos humanos. Então, a lei, ela vem com um foco muito grande na dignidade da pessoa humana e na proteção de dados daquela pessoa. Então, tanto que a proteção dos dados, ela não é, pela LGPD, de pessoa jurídica, ela é só da pessoa natural. Então, somos nós. E esse tratamento de dados, acho que até para a gente tornar o tema um pouco menos etéreo, especialmente para quem nos ouve, aqui está havendo um tratamento de dados nesse momento. Então, a LESP também é regulamentada pela LGPD. Nós temos aqui, nesse momento, estamos passando na TV, então são nossos dados biométricos, então são nossos dados pessoais sensíveis que estão sendo tratados. No meu caso aqui, até para a gente também dar uma concretude, com consentimento, que é uma base legal, houve o convite muito honroso da TV Alesp, que eu aceitei, então está havendo aqui nesse momento um tratamento que é regulamentado pela LGPD.
Agora, Thomas, nesse caso, então, de você ter os seus dados acessados e, de repente, estar sendo chantageado por algum grupo de criminosos, a quem recorrer, quem avisar, né? Contra quem eu posso entrar com um processo, por exemplo, neste caso? Porque como saber por onde esses criminosos tiveram acesso? Porque pode ser por inúmeras plataformas. Hoje em dia, quando a gente entra num site para se cadastrar, por exemplo, a gente fornece alguns dados, como CPF, muitas vezes colocamos até os dados do cartão de crédito para fazer compras online e, quer dizer, não tem como saber por onde esses criminosos efetivamente, por qual porta eles entraram e tiveram acesso aos nossos dados, né? Quem recorrer? Essa é uma questão realmente dificílima, Mariana, porque, de fato, hoje, os nossos dados, nós vivemos numa sociedade de dados. Então, nós fazemos diversos cadastros, voluntariamente muitas vezes involuntariamente, mas o fato é, os nossos dados estão por aí e nós não sabemos, inclusive, onde eles estão. Então, por isso que a lei ela também traz, um dos princípios é a autodeterminação informativa. Eu preciso ter, pelo menos, mecanismos que me permitam saber onde meus dados estão e qual o fluxo de dados por onde eles estão passando, por quem. Na prática, então, é isso, é muito difícil a gente saber exatamente quando tem um vazamento de onde foi. Muitas vezes a gente consegue também, tem essa possibilidade, então, a própria LGPD, ela coloca como uma grande autoridade em relação de matéria de dados, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, é uma autarquia, mas também a própria Defensoria Pública, o Ministério Público, as polícias, porque no caso de vazamento estamos falando de um crime, todos esses órgãos, eles fazem parte, então, hoje desse microsistema protetivo e a gente sabendo de onde veio, muitas vezes a própria lei, ela traz uma obrigação de, por exemplo, se eu sou uma empresa grande e há um vazamento, eu sou obrigado a comunicar a LGPD. Se eu não comunico, eu estou correndo um risco, porque se depois for descoberto que vazou da minha base de dados e eu não comuniquei, a punição vai ser muito maior. E aí pode ter punição, inclusive de multas pesadíssimas. São realmente valores bastante altos, que vão realmente impactar uma organização privada, por exemplo. Então, é uma forma de regulação que ela é bastante abrangente. Então, não é só aquela questão de eu vou te punir. Então, você cria um pouco também um incentivo para a própria empresa virar, e organização pública também, virar um parceiro no cumprimento. Então, se você age também de boa fé, a ANPD vai considerar isso, inclusive para eventualmente baixar a punição. A ideia é um pouco essa, como é um tema que ele está espalhado por aí, realmente os dados estão em todos os lugares, seria impossível a ANPD sozinha, ainda que com a ajuda de defensorias públicas, ministérios públicos e polícias, seria impossível fazer sozinha. Então, a ideia é que haja realmente uma grande articulação. Diante dessa pergunta da Mariana Fante, você falou agora sobre a defensoria. Onde que entra a defensoria nesse esquema todo? Bom, a Defensoria Pública entra em 3 grandes frentes. A primeira é uma que, inclusive, estamos fazendo aqui, que nós temos a obrigação de fazer educação em direitos. É uma obrigação legal do defensor público. Nós temos que, realmente, para a nossa população vulnerável, nós precisamos levar informação sobre os direitos deles. Então, é um pouco, até pela repercussão da TV Alesp, acredito que conseguiríamos, inclusive, levar essa informação, mas não só. No caso individual, nós podemos atender a população que está dentro do nosso esquadro, então, como regra ali, a renda familiar de 3 salários mínimos. Então, por exemplo, tem alguma situação de um vazamento, tem uma situação de um tratamento que ela entende devido, tem uma situação de o direito dela que ela quer acessar, se está havendo um tratamento em algum órgão ou entidade privada, isso foi negado. Ela pode procurar a Defensoria Pública, a gente faz a avaliação financeira, se for o nosso público, a gente atende. E é uma terceira grande porta, que é a tutela coletiva. A Defensoria Pública é uma das legitimadas no Brasil para fazer a proteção coletiva de direitos, então de grupos. Para isso, nós podemos fazer recomendações e ação civil pública. Nós temos um caso de muita repercussão aqui, talvez até que vocês conheçam, que foi em relação ao metrô, de poucos anos atrás, cerca de 2 anos atrás. Cerca de 4 núcleos da Defensoria Pública, junto com a IDEC e outros órgãos, nós ajuizamos uma ação, nós, Defensoria, para discutir um mecanismo de reconhecimento facial que o metrô estava colocando em algumas linhas. E reconhecimento facial também, como até eu pontuei anteriormente, é dado pessoal, é um dado biométrico, um dos mais importantes. E isso foi feito de uma maneira que a finalidade não estava muito bem definida, para que esse dado seria usado, de que forma seria usado, com quem seria compartilhado. A questão de compartilhamento de dados é importantíssima quando a gente fala de proteção de dados. Então, se eu estou
dando meu dado a uma instituição, eu estou confiando nesse dado, essa instituição, claro, ela até pode compartilhar eventualmente, mas isso tem que ser feito de acordo com as balizas da LGPD. Então, isso tudo foi discutido, inclusive foi uma ação bastante exitosa. Então, são essas 3 grandes frentes da Defensoria. Agora, imagino que quem esteja nos acompanhando de casa ou pelo celular deve estar super preocupado, né? Aí, Thomas, deixe dicas, então, para as pessoas, né, de como minimizar as chances de ter os seus dados invadidos, compartilhados, usados de forma não correta. Tá. E eu acho que só uma premissa também que é importante, a LGPD, ela trata de dados digitais, mas ela também trata, inclusive, de dados em papel. Então, mesmo na via física, realmente ela é uma lei muito geral. Em relação à internet, de fato, é a principal preocupação. E aí, tem algumas dicas que as pessoas não costumam gostar, mas é necessário. Então, é trocar realmente as senhas. As pessoas não podem ter uma única senha para todos os serviços. Isso, assim, abre uma vulnerabilidade enorme. E mesmo que sejam várias senhas, é importante que tenha realmente esse cuidado com a troca. Eu acho que se for uma única dica para dar aqui, eu acho que é essa dica que eu focaria. Tá aí, essas são as palavras, então, do defensor público Tomás Tedesco, que coordena a Defensoria Jurídica da Defensoria Pública de São Paulo. Agradecemos demais a sua presença aqui em nosso estúdio. Muito obrigado pela formação. Muito obrigado, eu que agradeço, fico à disposição sempre.